Fala, nação, tudo bem com vocês? Domingo tem Flamengo, domingo tem Fla-Flu. E Flamengo já pode contar com Everton Cebolinha. Separei um corte aqui da turma da seleção da TV Globo. Tá top demais. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. No Carioca, a gente já tem uma amostragem, que é o jogo da ida. Rodo aqui os melhores momentos do que foi a vitória rubro-negra contra o Fluminense no Maracanã e pergunto, o que o Fluminense tem que fazer de diferente? Se alguém tem que fazer algo diferente, visando ao jogo de domingo, é aquele que larga em desvantagem, é aquele que tem que vencer por pelo menos um gol de vantagem para ficar vivo na competição. O que o Fluminense tem que fazer de diferente, seu Ramon? Começar o jogo de uma forma mais ligada, assim, foi um clássico muito disputado, né? Duelos táticos, errar individualmente menos, né? Principalmente quando é pressionado. Eu acho que a partir daí, e não perder gols também como esses, né? Esse aí não pode perder um gol desse, um jogador do tamanho do Arias. Mas eu acho que eu gostei, Zé, do clássico, eu acho que foi justo. Até seria um justo um 2-2 ali até no finalzinho, né? O Fluminense perdeu um gol. Mas foi um clássico muito bem executado. Essa jogada foi espetacular do Flamengo, atraindo o Fluminense para o seu campo e usando o gesto nessa transição, né? E essa defesaça do Fábio, enfim, o Fluminense tem que ser um pouco mais ligado, não perder tanto o controle do jogo como perdeu durante, principalmente, o segundo tempo. Qual o tamanho dessa montanha que o Fluminense tem que escalar na Thais Matos? A gente faz tantos elogios ao Flamengo, a este grande elenco, e este grande elenco, com um futebol que você classificou como o mais consistente até aqui, larga em vantagem. Qual o tamanho da montanha tricolor para domingo? O Flamengo tem um time consistente, mas ainda com algumas lacunas, né? O próprio Felipe Luiz admitiu isso. E eu acho que é normal, né, gente? Em clássico, principalmente esse clássico, o Fla-Flu nos últimos anos, não deixa ninguém favorito, mesmo estando melhor, no melhor momento. Isso vale para os dois lados. Agora, o Fluminense é um time que erra muito, né, Rizek? Assim, tomada de decisão. Eu fiquei surpresa, assim, porque quando eu saí de férias, o Hércules era o titular. Quando eu voltei, o Otávio tomou a posição de titular. Eu imagino que o Mano tenha que trabalhar melhor esse meio campo, porque não dá para você ter um talento como o Hércules fora desse time. Ele vai ter que encontrar uma alternativa e eu acho que passa por aí também, né? Você fortalecer o meio campo, porque o coração do time do Flamengo passa também por dentro, né? Pelos jogadores que atuam por dentro. Eu acho que o Fluminense precisa ficar um pouco mais atento em saída de bola, em finalização. Às vezes o time está muito ansioso, a bola acaba batendo na perna do jogador, desvia e entra no gol. Eu acho que a atenção vai ser fundamental para esse clássico, a forma como o Mano vai ter que mobilizar mesmo, assim, para os jogadores errarem menos, porque clássico, eu não gosto dessa frase, o clássico é decidido no detalhe, não, o clássico é decidido em um monte de coisa, mas no caso do Fluminense, que é uma equipe que erra muito, o Flamengo está só esperando esse erro, e quando o time não erra, o Flamengo leva o time para o erro, né? Ele força o time a errar. Eu acho que é isso que passa aí a dificuldade do Fluminense para esse jogo, mas mesmo com a vantagem do Flamengo, mesmo tendo um time melhor, eu não consigo colocar um favoritismo de 70%, por exemplo, para o Flamengo, não. Eu acho que é um jogo bastante equilibrado. Eu vou ficar muito surpreso se o Fluminense conseguir reverter, porque esse Flamengo, ele tá muito regular, cara, ele tá muito sólido com o Felipe. Vejo esse Flamengo oscilar muito pouco. Agora, vamos ver o que o Fluminense escalou, o que o Flamengo escalou nesse meio de semana e o que pode acontecer de diferente. O Felipe Melo, por exemplo, opinou aqui ontem que o Keno, com quem ele jogou, né, até outro dia era jogador do Fluminense, que o Keno não pode ficar no banco em grandes jogos. E o Keno saiu do banco para fazer o gol que deixa o Fluminense vivo. Coloco na tela as escalações e os jogadores que entraram no jogo de quarta-feira e começo a imaginar com vocês o que o Fluminense, já que o Flamengo não vai mudar nada, não tem por que mudar, o que o Fluminense pode fazer de diferente para derrotar um time que é superior a ele e que vai jogar sabendo da vantagem. O Fluminense teve Fábio, o Guga, depois o Samuel Xavier, o Ignacio, o Thiago Silva e o Fuentes, aí o Martinelli, o Otávio, depois o Riquelme, o John Arias, o Serna, depois o Hércules, o Cano, depois o Everaldo, o Canóbio, depois o Keno. Por exemplo, para o Keno jogar, né, atendendo esse anseio do Felipe Melo, o Canóbio não sai. O Cano não sai, John Arias não sai, seria no lugar do Serna, por exemplo, invertendo de lado alguns dos jogadores que jogam pela esquerda, como o Canóbio e o próprio Keno. Mas estamos de acordo que se alguém tem que fazer algo de diferente é o Fluminense para o jogo de domingo? Eu acho que o Fluminense, ouvindo a entrevista do Mano depois do primeiro jogo, ele fala muito da questão da pressão no Flamengo.
quando ele acerta a pressão, ele consegue recuperar a bola e ter um pouco do domínio do jogo. Isso acontece durante boa parte do primeiro tempo. Acho que o Fluminense foi superior durante boa parte do primeiro tempo. Mas se essa pressão é equivocada, o Flamengo tem muito recurso para sair dela. E aí é uma armadilha mesmo, porque pensando, o Fluminense está pressionando o Flamengo com seus jogadores de frente. Se a linha de defesa do Fluminense avança junto, que é o mais indicado, o Flamengo tem jogadores muito rápidos para poder explorar essa linha de defesa mais alta com uma bola longa direta. Se ela não avança e tenta proteger um pouquinho mais a profundidade, o Flamengo vai achar espaço entre os setores para sair jogando no chão, vai acionar o Gerson vai acelerar e vai... Então, pressionar o Flamengo o tempo todo é a melhor solução para o Fluminense? Ou a melhor solução seria marcar num bloco um pouco mais baixo, com um time um pouco mais compacto? O Mano falou muito da questão da pressão, de acertar a pressão. Acho que ele tem que calcular isso dentro dos jogadores que ele tem, da característica que ele tem. Eu também gostaria de ter o Hércules no meu time como titular, se eu fosse treinador. Então eu pensaria mais na possibilidade de colocar o Hércules do que de colocar o Keno nesse time. Concordo. Porque eu não tiraria nem o Otávio nem o Mesmo Martinelli. tendo a necessidade da vitória. Mas é um gol, cara. É assim, o Fluminense precisa ganhar de 1-0, certo? Certo. Né? Sim, para levar o jogo para os pênaltis. Então, não é uma coisa assim, vamos fazer algo muito fora do que a gente está fazendo. O Mano Menezes, a carreira do Mano consiste em jogos assim. Eu vou perder de um gol de diferença, vou ganhar de um gol de diferença, ou de 2, e vou perder faltando uma bola, vou ganhar faltando uma bola. Não, ele sabe jogar esse jogo. Não estou dizendo que ele vai ganhar por isso, eu acho que o Flamengo é melhor, o Flamengo é favorito. Mas não é um placar ou uma situação que exija do Mano Menezes algo transformador. O Fuentes já não joga, então assim, uma mudança ele tem que fazer. O René joga. A gente conversou com o Felipe. Que muda consideravelmente. Sim. A gente conversou juntos com o Felipe e o Felipe contou pra gente aquilo que ele já tornou público. A dificuldade que ele via em enfrentar o Fluminense do Mano. Então assim, no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Fluminense machucou o Flamengo. Campeonato Estadual desse ano, o Fluminense amarrou o Flamengo. E aí, cara, conhecendo o Felipe, eu acho que ele ficou tão obcecado em não ter conseguido derrotar o Fluminense do Mano no Brasileiro do ano passado, no Carioca desse ano, que eu vi uma evolução muito grande do Flamengo nesse meio de semana. Foi um jogo em que o Flamengo foi superior ao Fluminense. No segundo tempo, muito. Sim. Foi superior, né? No segundo tempo, muito superior. Então, assim, eu acho que é uma peça é um jogo de xadrez aí dos técnicos, cara. Não é, Ramon? É isso, concordo. Com cara de jogo de xadrez. Exato, tem que ser. Pensando em Mano Menezes, assim, até nessa alternativa de fazer algo diferente, uma das soluções, eu estava olhando agora a escalação aqui, o campinho do Fluminense no meu telefone, para ter o Hércules no time, tiraria o Serna, abria o Arias na direita, né? E preenchia um pouco mais o meio de campo. O Hércules consegue fazer essa função que eu faria, de ligação, sem deixar o Arias engessado ali, até porque você tem um lateral, Samuel ou Guga, que são os laterais que passam bastante, né? Então eu preencheria um pouco mais o meio de campo, né? E tentaria que combina muito com o Mano Menezes, inclusive. Então, por isso tipo mesmo. de formação. E a minha substituição nunca seria, quer dizer, nunca, nessas circunstâncias, nunca seria Everaldo no Cano. Porque eu colocaria os dois para jogar juntos. O Everaldo não era um homem de área no Bahia. Não. Ele era um cara que saía do lado para atacar a área. Exato. Quando o Cano teve a companhia do John Kennedy no ano retrasado, fazendo dupla muitas vezes durante o jogo, o Cano conseguiu se aproveitar da presença de um outro jogador na área, dividindo a atenção, chamando a atenção, muitas vezes escorando bolas para ele. Eu acho que pode dar certo você colocar Everaldo e Cano juntos num determinado momento do jogo, se você precisar fazer o gol. O mais importante para o Fluminense no começo do jogo é não sofrer o gol. É isso. Porque depois ele vai ter formas e recursos para tentar chegar ao gol. Pode não conseguir, claro. Mas não sofrer o primeiro gol é fundamental. Ali 15, 20 minutos, aí depois você vai... Eu acho que vocês têm razão. Eu estava aqui falando do Keno, mas pensando, me colocando na pele do treinador tricolor, tem muito mais a ver colocar o Hércules do que o Keno. O Canóbio faz um trabalho defensivo espetacular. Ele fisicamente intenso, é um monstro. Exatamente. Eu também não... Você falou que não acha o Flamengo super favorito? É a sua chance, Losetti, de dizer exatamente a Ana que falou? Não faço 70-30, assim, não então, quanto, vamos pro favoritômetro, quanto você colocaria de favoritismo pro time que tem a vantagem nesse momento? Vamos ao favoritômetro, por favor. Quanto você colocaria de favoritismo pro time que tem a vantagem do empate domingo? 5-5, 4-5. Olha. Losetti? 65-35. 65-35, Losetti. Ramon?
5-5-4-5, porque a gente tem que respeitar muito o Mano Menezes nessa questão de... Falando que eu não respeito, rapaz. Não, pelo amor de Deus, não é isso não, gente. Não é isso. Tem que cortar isso, depois pega o corte. Nossa, Ramon fala que o Rogério não respeita o Mano Menezes. A gente vai brigar depois. Aqui no relatório a gente vai brigar depois. Porque eu não terminei a frase. Em questões de conseguir armar um Marapuca, um treinador que consegue defensivamente ali se organizar, travar o jogo do adversário, né? Eu acho que isso o Mano Menezes pode fazer. Por isso, 55-45. Ok. A média ficou 58-42. Acho que é bem realista essa média. De favoritismo para o time que tem a vantagem do empate e para o time que tem os melhores jogadores no momento. E terá o mando de campo, né? A tendência é que haja bem mais torcedores do Flamengo que do Fluminense no domingo. Coisa que, aliás, tem sido confortável para o Fluminense. O Fluminense tem gostado de enfrentar o Flamengo nessa posição, nessa condição. Menos torcida, menos expectativa, responsabilidade do outro lado. O Fluminense tem gostado de enfrentar o Flamengo. Isso é a cara do Mano, gente. E também do Mano. Isso é Mano Menezes raiz. Perfeito. Ele está bem confortável nessa situação, né? É isso aí, turma. Já vai sentando o dedo no like e deixando seu palpite nos comentários. Quem vence essa partida, Flamengo ou Fluminense? Gente, muito obrigado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!